Vem na opacidade aqui, diminui um pouquinho a coisa. E dessa forma, o nosso projeto aí já está finalizado. Então, pessoal, essa aula aí que eu vou trazer aí para vocês é uma aula de ambientação, onde eu vou ensinar vocês a criar esse modelo de arte que vocês estão vendo aí na tela. E a gente vai aprender a ambientar o cenário de modo, né, que cada um dos elementos, cada uma dos componentes deste cenário possam ter as mesmas cores, os mesmos aspectos de luz e sombra. Eu já estou aqui, né, com a imagem aqui aberta, né, o projeto, e aqui vocês vão ver o seguinte no nosso projeto. A gente tem aqui primeiramente, né, uma layer de ajuste final, onde nessa layer de ajuste final a gente vai trabalhar com Camera Raw, aonde eu faço algumas edições para que traga essa qualidade final. Quando eu desativo aqui essa layer, vocês vão perceber que há alterações de cores no nosso projeto. Então o que acontece? Quando eu aplico essa layer aqui, automaticamente eu vim aqui no Camera Raw e eu abaixo a temperatura, né, deixo ela um pouco mais fria para que traga, né, esses aspectos aqui azulado. Então nem todo tipo de projeto vai trazer o mesmo aspecto e nem todo tipo de projeto a gente vai jogar o mesmo tipo de efeito. Então vou abrir aqui o Camera Raw só para vocês verem a minha configuração. Ó, como vocês podem ver, essa aqui é a configuração, né, do nosso ajuste. Se eu já desativar ela aqui, ó, vocês vão ver que tem mais aspectos de verde. Então eu abaixei aqui a temperatura, coloquei em menos 16, deixei ela um pouco mais puxando para os aspectos de magenta para que ficasse com essa mesma qualidade. Então todo esse processo aqui de ajuste eu vou ensinar vocês a fazer também, não se preocupem. Então os materiais, né, após o encerramento dessa live, eu vou deixar disponível aí também para que vocês possam baixar. Então como vocês podem ver, tem aqui o nosso ajuste final. E aqui nós temos algo chamado ajuste de luz e cor. Esse ajuste de luz e cor dentro do design tem por objetivo fazer que a gente traga harmonia de cores dentro do nosso projeto. Se eu desativar esse grupo aqui, vocês vão perceber que a gente tem mais alterações de cores, né? Mostrando agora, né, de modo visual as cores mais originais do nosso projeto. Então nós temos aqui os nossos elementos de texto. Temos aqui, né, elementos de foco, que são esses elementos que estão aqui abaixo, que uma vez sendo desativados vão ficar dessa forma. E nós temos no fundo aqui também, né, esse mesmo objeto de foco. Essa imagem que está aqui embaixo, nós também temos uma aplicação de um efeito, que ela consiste no seguinte: ela tem um Gaussian Blur, onde esse Gaussian Blur ele desfoca determinadas áreas para trazer uma sensação de efeito de profundidade dentro do projeto. Quando eu coloco aqui a imagem do cantor, vocês percebem, né, que esse efeito de foco dá uma sensação de que esse ambiente, ou seja, o local que ele está mais ao fundo e ele está totalmente mais à frente. Então quando a gente olha um elemento mais longe, dependendo da perspectiva de câmera que é tirada, aquele elemento que está ao fundo acaba, né, ficando com desfoque. Então eu aplico esse efeito para trazer essa sensação, porém nessas áreas mais perto eu removo o efeito, porque quanto mais perto tiver o elemento, menos desfoque vai ter. Então uma vez que a gente fizer tudo isso, essa vai ser a qualidade final do nosso projeto. Então vamos iniciar aqui. Como o nosso projeto vai ser aí um projeto voltado para redes sociais, a gente vai utilizar algumas regras e algumas delas vocês não encontram disponível na internet. Quando encontram, são informações que às vezes não estão completas, como por exemplo, a gente vai vir aqui na opção de novo documento e a gente vai colocar em web e criar um documento de 1080 por 1350. Essa proporção aqui ela é aceita tanto no Facebook quanto também no Instagram. Quem já trabalha com design há um pouco mais de tempo sabe que existe uma regra para projetos que vão ser jogados na web, onde essa regra consiste que a resolução desse projeto tem que estar em 72. Porém, quando se trata de Facebook e Instagram, essa regra não se aplica. O que é recomendado quando é Facebook e Instagram? Você vai colocar aqui, ó, na resolução em 300 e quando você coloca a resolução em 300, o que acontece? Deixa só eu ajustar isso aqui para colocar em 300. Pronto, ficou em 300.
E o que que acontece? Quando você vai subir uma imagem lá no Facebook ou no Instagram, no caso aqui, vocês vão perceber que geralmente você tem perda de qualidade nas informações de cores. Por que que isso acontece? Quando essa imagem está subindo, o Facebook faz um processo de renderização. Ele começa a captar várias informações de cores e de resolução para que essa imagem, né, seja compactada de acordo com a previsualização da plataforma. Então, quando você coloca aqui uma resolução muito baixa, que é 72, essa resolução é perdida no momento dessa renderização. Então, se você tem só 72 e digamos que ele jogou fora metade dessa resolução, ele vai trazer aqui mais ou menos para 60, 50. Então, se está em 60 e 50, cria deformações. Então, quando você coloca na resolução de 300, qualquer perda que tiver de resolução, você vai ter muito mais resolução para compensar. Então, quando chegar em 72, você não vai ter deformações. Porém, para que isso aconteça, para que não haja deformações de cores, você também precisa, né, saber aplicar cores dentro do seu projeto. Não é simplesmente criar aqui um layout 300 de resolução de 300 e achar que vai ficar perfeito. Todas as cores têm que ser trabalhadas de formas adequadas. Então criou aqui, né, 1080 de largura por 1350 de altura. A gente deixa aqui o artboard ativado, modo de cor RGB. E em Color Profile a gente vai fazer o seguinte: nós vamos clicar em cima deste elemento e aqui nós vamos colocar em Adobe RGB 1998. O Adobe RGB 1998 é um dos melhores padrões de cores para você trabalhar com a internet. Então, toda vez que você for criar esse documento, né, que você tenha certeza que vai ser para Facebook ou para Instagram, coloque Adobe RGB 1998. O restante das informações você não precisa estar aplicando. Fazendo isso, basta dar um Create e pronto, a gente já criou o nosso layout. Agora vejamos bem, no nosso projeto original, vocês vão perceber que a gente tem diversas linhas aqui dentro do nosso projeto. Essas linhas nós vamos chamar elas de grid, ou seja, nossas guias, que é uma grade, onde ela tem por objetivo fazer que a gente alinhe todos os elementos aqui da forma correta. Nessa grade que nós vamos aplicar aqui, eu vou utilizar uma regra chamada regra dos textos. A regra dos textos ela tem por objetivo, né, centralizar mais perfeitamente ainda o nosso projeto. Você pode fazer regra dos textos de forma manual ou com um plugin que já vem instalado dentro do próprio Photoshop. Então, como é que a gente vai fazer isso? Você vai vir aqui em visualização no Photoshop. E aqui nós temos, né, uma opção de criar um novo grid. Então você vai clicar em New Guide Layout, vai abrir aqui essa caixa. E a sua provavelmente, se você nunca utilizou, vai vir por default. Então nessa primeira coluna você coloca 3. Na segunda coluna você coloca 3. E deixa isso aqui em 0 porque ele não tem importância. Automaticamente você vai perceber que a gente divide o nosso layout em 9 quadrados. Ao dividir esse layout em 9 quadrados, o que a gente está fazendo? Nós estamos aplicando a regra dos textos e aqui nós vamos ter algumas interseções centrais no nosso projeto. O que são essas interseções? Partindo de uma perspectiva de neurodesign, a gente entende, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar aqui um elemento rapidamente, vou dar um OK. Vou criar aqui, ó, uma nova layer, vou vir aqui, só para me exemplificar para vocês o que eu estou falando. A gente vai ter bem aqui os nossos pontos de interseções que vão estar nessa centralização aqui, ó, nessa base. Então, nesses 4 pontos aqui, o que a gente tem? A gente entende que nossos olhos, quando vai olhar para uma imagem, os primeiros locais que a gente vai olhar são para esses pontos de interseções. Após olhar para esses pontos de interseções, é que a gente vai olhar para as outras áreas aqui da borda. Então a gente utiliza esses pontos de interseções da regra dos textos para que a gente possa também manter a hierarquia textual, saber aonde colocar um texto tema e também utilizar aquela regra também, né, do tamanho dos textos. Então se você tem um texto tema, ele tem que estar maior. O subtema tem que estar no tamanho e as informações menos importantes tem que estar menor ainda. Então vou apagar isso aqui e eu também vou deletar aqui essa layer porque eu não quero ela dessa forma, ou seja, esses grids. Então a gente vai lá novamente e aqui uma vez que a gente colocou 3x3, a gente vem na margem e aqui na margem eu vou colocar sem
pixels. Em cada uma dos cantos aqui eu coloco 100 pixels. Esse 100 pixels não é uma regra. Isso aqui é um padrão que eu gosto de utilizar, onde a gente cria essa margem. E todos os elementos estarão enquadrados aqui, ó, neste centro. Então, fazendo isso, eu dou um OK. Pronto, agora a gente já pode iniciar o nosso projeto. Eu vou bloquear essas linhas aqui, ou seja, bloquear esse grid para que eu não fique mexendo nele. Então, vejamos bem, nós vamos aqui, ó, na pasta dos arquivos que eu vou deixar para vocês baixarem depois. E eu vou trazer essa imagem aqui e jogar dentro do nosso projeto. Quando eu jogar essa imagem dentro do projeto, vocês vão perceber uma coisa. No nosso projeto original, essa imagem está totalmente diferente. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu vim aqui, ó, dei um Ctrl- no nosso projeto, pego a layer, dou um Ctrl+T, arrasto ela aqui segurando Alt no teclado, ó, você vai segurar Alt e aumenta ela bastante de tamanho. Ao aumentar ela de tamanho, eu jogo ela para este lado e essa iluminação vai ficar mais ou menos nessa posição. Fazendo isso, eu dou um Enter. E aqui o que eu vou fazer? A gente tem uma opção aqui que é chamada ferramenta de seleção. Nós temos aqui essa opção, temos as opções aqui de seleções, né, de formas mais manual. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou vir aqui, ó, segurar em cima do artboard. Vocês vão perceber que tem essa opção aqui caso vocês tenham criado layout da mesma forma que eu fiz. E você vai apertar no seu teclado Ctrl+R, R de rato, para ativar sua régua. Você vai clicar aqui em cima da régua, você clica com o botão direito, verifica se realmente está em pixels. Clica aqui na lateral, ó, uma vez que você deixou aqui, ó, em cima do artboard, ó, clicado. Vai clicar na régua, arrasta e joga bem aqui no meio. Quando chegar no meio, em 540, ele vai dar uma travada. Então, quando der essa travada, você já sabe que a imagem está certinha no meio. Fazendo isso, eu vou pegar aqui essa ferramenta de seleção, que é a Retangular Mark II. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou criar uma seleção aqui pegando, ó, nessa área. E fazendo isso, eu vou dar um Ctrl+J para duplicar essa layer. Ao duplicar essa layer, eu dou Ctrl+J novamente. Vou dar um Ctrl+T, T de tatu, para abrir a transformação livre. E clico com o botão direito em cima. Clicando aí com o botão direito em cima, eu vou vir bem aqui, dou um flip horizontal. E agora eu pego essa que eu investi e jogo para o outro lado. Agora eu dou um Enter. E eu vou deletar essa layer porque ela é uma layer muito grande, né? Uma imagem muito grande, vai pesar no nosso projeto. Deleto ela e aqui o que eu fiz foi isso, ó. Eu investi a seleção e a partir disso eu criei um novo cenário. Agora eu pego as duas imagens, clico aqui, ó, seleciono Ctrl no teclado, aperto na primeira e depois na outra, ó. Vou clicar com o botão direito em cima e converta em Smart Object. Pronto. A primeira parte do nosso projeto já está pronta. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima e vou vir bem aqui na opção de criar um grupo. Ao clicar nela, vai perguntar qual nome você quer dar para este grupo. Eu vou colocar o nome de fundo. Os grupos principais eu coloco sempre em letra maiúscula. Fazendo isso eu dou um OK. E a primeira parte já está pronta. Agora a gente vai vir aqui, ó, na pasta dos arquivos. Vamos pegar aqui, ó, a imagem do João Gomes, arrastá-la. E vamos jogar aqui dentro novamente. Essa imagem eu vou jogar ela bem aqui, ó. E a gente vai fazer o recorte dela. Na versão já aqui do Photoshop 2022, a gente tem algumas ferramentas muito mais práticas para estar fazendo recortes de imagem. A primeira e mais nova, né, que é através de inteligência artificial, você vai encontrar vindo bem aqui, ó, na nossa opção de Object Selection Tool. Se você não encontrar ela, é só clicar com o botão direito aqui, pode ser que esteja aparecendo qualquer uma dessas ferramentas e você vai encontrar Object Selection Tool. Na Object Selection Tool, para quem já está utilizando o Photoshop na versão 2022, você vai encontrar uma opção bem aqui em cima que é chamada Object Finding. Uma vez que você ativa essa opção de Object Finder, o que acontece? O serviço de inteligência artificial adicionado no Photoshop vai fazer com que você, ao clicar nele, possa estar selecionando qualquer tipo de elemento, né, de forma separada dentro de um cenário. Então, essa parte aqui, né, de encontrar os elementos dentro de uma imagem, ela é 100% perfeita. Então vocês podem perceber que automaticamente quando eu clico em cima do João Gomes,
ele já cria para mim, né, uma seleção azul. Eu vou dar apenas um clique em cima e ao tirar o ponteiro do mouse, vocês vão perceber que ele já cria uma seleção. Então, ao fazer essa seleção, eu vou dar um Ctrl J, desativo aqui embaixo e pronto, eu já fiz o recorte da minha layer. Se você não quiser utilizar essa opção, se você está utilizando a versão 2021, você também pode fazer o seguinte. Nós temos aqui no Photoshop uma opção de pesquisa. Você vai apertar Ctrl F e vai abrir aqui a caixa de pesquisa. Na caixa de pesquisa, você vai vir bem aqui na opção chamada Ações Rápidas, para quem está utilizando o Photoshop em português, e em inglês vai estar escrito Quick Actions. Clicando sobre ela, você vai ver várias informações aqui. Então a gente vai ter uma opção chamada Removedor de fundo. Então você vai clicar sobre ela e ao clicar sobre ela, automaticamente o serviço de inteligência artificial do Photoshop já vai fazer um recorte. Porém, vejamos bem, não é todo tipo de imagem que esse recorte vai ficar perfeito. Então por isso é sempre bom quando o seu cliente vai te mandar uma imagem, ele certificar-se de mandar a imagem ou com fundo branco ou então com fundo verde, para que esse recorte fique até melhor. Então eu vou fechar isso aqui e ele faz o recorte criando para a gente uma máscara de recorte. Eu vou pegar agora a imagem do modelo arrastar e vou jogar aqui dentro do nosso layout. Fazendo isso, eu vou dar um Ctrl G para criar um grupo e aqui eu vou colocar o nome de foto. Agora vejamos bem, vou clicar aqui ó, para ativar o nosso grid, né, as nossas linhas, e aqui a gente vai ter o seguinte. Eu preciso centralizar o modelo aqui ó, no centro para que fique da forma que a gente fez aqui no nosso projeto. Vocês vão perceber aqui ó, que a cabeça dele ela está um pouco inclinada aqui para a direita. Então como é que eu resolvo esse problema? Eu dou um Ctrl T e faço uma rotação aqui. E agora eu venho aqui e aumento de tamanho. Vou deixar mais ou menos aqui ó, desse tamanho, jogo mais embaixo. Posso até diminuir mais um pouco. Rotaciono mais para ficar bem centralizado aqui nessa posição. E a gente tem que também se atentar a uma coisa. Esse canto do braço dele está triscando nessa linha. Então eu preciso fazer com que esse lado aqui do braço dele também trisque nessa linha para trazer uma sensação de centralização muito melhor. Então eu vou jogar aqui, dou um Enter. Nós vamos adicionar dentro do nosso projeto alguns elementos, onde esses elementos eles vão criar esse efeito de foco. Qual é a intenção desses elementos de foco? As pessoas geralmente utilizam isso ou por moda ou porque acham bonito, sem saber o motivo pelo qual se deve utilizar o foco. A intenção do foco aqui dentro é fazer que algumas informações do projeto ganhem destaque, como por exemplo, quando você olha para esse projeto, você não fica visualizando muito tempo a parte do foco, você já vai visualizar as informações. Então, o sentido dos elementos de foco é levar a centralização do visualizador, ou seja, do consumidor, para um determinado tipo de elemento dentro do projeto. Então tenha isso em mente, elementos de foco, a função principal é fazer com que o visualizador foque para outra área dentro do projeto. Então se eu quero que a pessoa olhe para o centro, eu adiciono elementos de focos nesses cantos aqui ou em cima, para que a pessoa não fique olhando muito para essas áreas. Então essa é a função principal do elemento de foco. Agora vamos aqui no nosso projeto, vamos aqui, ó, vou fechar isso aqui porque não tem mais importância. Vem aqui para o projeto e aqui a gente vai fazer o seguinte. Para quem já está na live desde o início, vocês lembram que eu disse para vocês que eu criei um elemento de foco aqui para criar uma sensação de profundidade? Nós vamos fazer isso aqui agora. Nós vamos lá no fundo e a gente vai vir em filtros. E em filtros nós vamos em Blur e vamos adicionar o Gaussian Blur. No Gaussian Blur, quando você ativa ele, conforme você vai aumentando, vocês vão ver, né, que a imagem vai desfocando. Eu vou deixar a minha aqui, ó, em 4 e deixando ela em 4, eu vou dar um OK. Dando OK, a gente já cria essa sensação. Quando você converte uma imagem em Smart Object, como eu fiz inicialmente aqui na hora que a gente criou aqui o nosso fundo, você vai ver que vai abrir aqui uma seta do lado, aonde embaixo a gente tem uma opção chamada Smart Filters, que são todos os filtros e ajustes que nós vamos aplicando na imagem.
Se vocês verem aqui, ó, ele tem uma máscara de recorte. O que eu vou fazer com essa máscara de recorte? Vou clicar em cima dela, eu vou ativar aqui o meu brush, e ativando o meu brush eu vou vir com a cor preta e vou fazer o seguinte: vou pegar um dos pincéis gerais do Photoshop com hardness em 0, eu vou aumentar aqui o tamanho e vou fazer isso bem aqui nessa parte de baixo. Eu vim apagando esses detalhes para que a sensação de foco, ou seja, a sensação de desfoque seja perdida aqui nessas áreas. Então agora a gente vem na pasta dos arquivos e aqui a gente tem este elemento. Pego ele e arrasto e jogo aqui dentro. Ao jogar este elemento aqui dentro, vou dar uma rotacionada nele para essa posição. Vou jogar aqui atrás, ó. E com este elemento eu vou fazer o seguinte, ó. Clico com o botão direito, converta em Smart Object. Agora eu vou vir aqui, ó, nas opções de ajustes, e nas opções de ajustes nós vamos encontrar uma opção chamada Hue Saturation. No Hue Saturation a gente vai conseguir estar modificando as cores dos elementos aqui dentro do Photoshop. Porém, se eu fizer aqui qualquer alteração agora, eu faço, né, em toda a área onde esse Hue Saturation está sobreposta, e não é isso que eu quero fazer. Eu quero que somente este elemento tenha as cores alteradas. Então, como eu faço isso? Eu clico aqui com o botão direito e eu vou criar um Clip Mask. Ao criar o Clip Mask, agora vocês percebem que somente aqui está alterando as cores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar a cor aqui desse elemento até ele ficar num tom próximo aqui do verde, ó. Vou deixar bem aqui em menos 66. Eu vou clicar em cima dele, venho em Filtros, Blur, e aqui a gente vai adicionar um desfoque de movimento, que é chamado Motion Blur. Clicando sobre ele, eu vou aumentar bastante aqui, ó. Aumenta mesmo bastante. E fazendo isso, eu dou um OK. Agora eu vou selecionar aqui os dois, dou um Ctrl G. Vou colocar aqui o nome de foco, dou um Ctrl J, jogo aqui por cima da foto do modelo, ó. Ctrl T para jogar aqui para o canto, ó. Coloco mais ou menos aqui, Ctrl J, coloco mais aqui para o lado, ó. Esses que estão aqui na frente eu vou até descer um pouco mais eles. Eu inclusive vou fazer o seguinte aqui, ó, esse da frente eu vou clicar aqui, né, para aumentar o desfoque, ó, dessa forma aqui, Ctrl J, Ctrl T e jogo aqui para o outro canto, ó. Vou clicar aqui em cima, ó, uma vez que está com a transformação livre ativada, eu vou dar um flip horizontal. Eu deixo mais aqui, ó, perto do centro. Vamos pegar aqui a foto, aumentar mais de tamanho. Sempre deixando aqui centralizado. Ctrl G, coloca aqui o nome de foco. Agora a gente vai vir aqui no modelo, ó, e a gente vai fazer um pequeno ajuste de cores, né, um balanço de cores, para que ele fique com a pele, né, um pouco mais com os tons aqui do nosso ambiente. Então a gente vem aqui em ajustes, a gente vai ter aqui uma opção chamada Color Balance, ou seja, balanço de cores. Clicando sobre ela, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com o Hue Saturation aqui neste elemento. Você vai apertar Ctrl Alt G e aqui a gente vai fazer a alteração de cores somente nele. Então o que eu faço? Puxo para cá, coloco um pouco mais aqui de azul e um pouco mais aqui, ó, do verde. Vocês não vão perceber muito a alteração, porque ela só vai ser percebida na hora que a gente adicionar mais ajustes. Então a gente deixa aqui e agora o que a gente vai fazer? A gente tem aqui, ó, a opção do tema, né? A opção onde tem a logo dele. E para a gente fazer isso, nós vamos entrar aqui. Pega este stick aqui, este elemento, joga aqui. Vamos diminuir de tamanho. Dá um Enter. Clica com o botão direito, ó, e converte em Smart Object. Dá um duplo clique em cima dele, vai aparecer essa mensagem, você dá OK. Vem aqui, ó, e pega aqui a logo. Dá um OK. Clica duas vezes aqui em cima para a gente vir no Color Overlay.
Vamos pegar aqui um tom de preto, ó, puxando para essa área aqui. Deixa mais acinzentado, assim tá bom. Agora a gente vai só centralizar ele aqui melhor. Após fazer isso, a gente vai apenas fechar o documento, confirma que sim e já fez a alteração aqui. Agora o que que você vai fazer? Vai dar um Ctrl T, aí você vai segurar Ctrl Shift e vai fazer isso aqui, ó. Automaticamente ele vai mudar aqui a posição do nosso elemento. Fazendo isso eu dou um Enter. Vou dar um Ctrl T e diminuir mais. Esse elemento aqui de foco, ó. Eu posso jogar ele mais aqui embaixo. Colocar aqui, ó, logo. Agora a gente ativa aqui a ferramenta de texto, ó. Vamos adicionar uma fonte chamada Alel. Colocar aqui na cor branca. Colocar sexta-feira. Vou jogar ela bem aqui no canto, ó. Coloco uma data aqui qualquer. Para ficar igual, vou colocar a mesma que eu coloquei aqui. A abreviação do mês e aumento de tamanho. Jogo bem aqui. Dá um Ctrl mais aqui para me ver melhor. Ativa aí os grids, ó. Deixar só um pouco mais junto e aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Seleciona esse texto. Clica em cima e a gente vai clicar mais ou menos aqui nessa área, para deixar no tom de verde, ou seja, esse tom aqui de azul. Aumento mais aqui, dou um Enter, ok. Agora a gente seleciona aqui, ó, Ctrl G, colocar aqui, ó, 01, Ctrl G e coloca o nome aqui de data, em letra minúscula. Ctrl G e coloca aqui o nome de textos. Daqui um Ctrl J para duplicar, coloco 02. E agora eu trago aqui para o outro lado. Eu vou pegar esse aqui, ó, jogo ele um pouco mais aqui para o lado. Pego esse aqui, ó, jogo mais para cá. Aqui eu vou colocar sábado. Separo aqui também, ó. Venho aqui na ferramenta de formas, pego a Rectangle Tool, ó, e vou fazer isso bem aqui. Venho aqui nas opções de cores para a gente criar, ó, esse mesmo efeito que está bem aqui no centro. Então aqui nas opções de cores eu vou colocar em branco. Criar aqui, ó, até chegar mais ou menos aqui. Criar aqui uma nova leia. Começar aqui de baixo até pegar lá em cima. Esse aqui a gente vai colocar aqui, ó, em overlay. Minimiza. Dá um Ctrl J. Jogar os dois aqui para dentro, Ctrl G. Eu vou colocar o nome de linhas. Esses nomes aqui, ó, do dia da semana, vou dar um Ctrl A, vou vir aqui e colocar nessa forma bem aqui, em regular. Aqui também. Para ficar dessa forma, né?
e esse aqui ficar mais destacado. Agora eu pego a data, Ctrl T, seguro Alt no teclado e diminuo aqui o tamanho. Jogar mais aqui em cima. Ctrl 0. Vamos pegar aqui a foto e descer mais. Ferramenta de texto. Vamos clicar aqui dentro. Vou colocar o nome Rio de Janeiro. Seleciono aqui o texto dando um Ctrl A. E eu vou colocar aqui uma fonte chamada Champion. Agora a gente coloca bem aqui no canto. Aumenta bastante aqui o tamanho. Vou pegar aqui, ó, uma linha, jogo bem aqui. Outra linha eu jogo aqui, ó. Dá um Ctrl mais. Essa linha aqui, na verdade, ó, deixa eu desativar aqui, ela tem que ficar na ponta do R. Essas partes assim, né, de alinhamento, é as partes mais chatas quando a gente está criando um design. Deixa eu só pegar isso bem aqui, deixar mais bem aqui no centro. Jogar isso aqui, vou colocar data barra local. Ctrl 0. Esse aqui eu vou só jogar um pouquinho para o lado. E assim para mim já está bem melhor. Agora a gente vai adicionar aqui, ó, essas informações aqui, ó, que no caso é o site, ó. A gente vai adicionar ela, ó. E essa fonte que a gente vai utilizar é chamada Bebas Neon. Então a gente vai vir aqui, ó, ferramenta de texto, coloca aqui na cor branca. No caso aí você pode colocar o site, né, do seu cliente. Vou deixar Ctrl ponto e vírgula para ativar os grids. Deixar mais ou menos aqui. E aqui vocês vão perceber o seguinte, ó, que aqui embaixo não está aparecendo muito, né? Então o que que eu faço? Deixa eu subir mais aqui o elemento de foco. Aí dentro aqui, ó, vou criar uma nova layer. Venho com o meu brush com a ferramenta de texto aqui na cor preta, ou com a cor na cor preta. Tiro aqui a opacidade do brush, né, deixando mais ou menos em 40. E faço isso aqui, ó. Só nessa área aqui. Agora eu dou um Ctrl T. Levanto mais, ó. Ctrl 0. Vou vir aqui no fundo. Aumentar mais aqui, ó. Agora a gente vai pegar aqui dois elementos de ícones, que é o Instagram. Diminuo ele aqui de tamanho. Vou desativar aqui o Auto Select, vou jogar ele aqui. Tamanho. Pegar o ícone do WhatsApp. Coloca na cor branca também. Após a gente adicionar essas informações de texto, a gente vai fazer aí a nossa harmonização de cores. Vou jogar aqui.
Ctrl 0. Vamos centralizar aqui melhor. O site eu desço mais um pouco. A gente pega aqui a logo, ó, aumenta mais. E dessa forma aqui já está basicamente pronto. Agora a gente vai vir aqui em cima, ó, e vamos fazer o seguinte. Você vai clicar aqui na seta de ajuste, vai clicar neste elemento aqui para a gente criar um loot. Clica aqui, vou apertar em cima aqui, ó, onde está escrito Load 3D Loot. Vou vir aqui, ó, na área de trabalho. Aqui eu vou pegar esses loots. Primeiro eu vou pegar esse bem aqui. Vocês vão ver que vai ficar dessa cor aqui o nosso projeto. Aí eu vou vir em opacidade, coloco em 25%. Vou dar um Ctrl J nele. Aí dando um Ctrl J eu clico aqui em cima, venho aqui, clico aqui e pego esse outro loot. Fazendo isso, nosso projeto fica dessa cor e você vai deixar ele também aqui, ó, em 25%. Agora a gente vem aqui e adiciona uma cor seletiva. Nas cores neutras a gente vai vir aqui no ciano, ó, e adicionar mais um pouco. Vem aqui no magenta, ó, adiciona pouquinha coisa. Aqui a gente pode também, ó, adicionar. Amarela a gente adiciona aqui, ó, mais ou menos, diminui 5. Diminui aqui a opacidade para 95. Seleciona, dá um Ctrl G, vou colocar o nome de ajustes. Para que a gente possa, né, trazer essas características aqui de cor. Para ficar assim, ó, com os aspectos bem legal. Aí agora o que a gente vai fazer? Você vai apertar a letra I no seu teclado. Vai clicar aqui, ó, mais ou menos nessa área. Cria uma nova layer. Pega o seu brush. Clica aí com o botão direito e deixa com Hardness em 0. Dá 2 triscos aqui, ó. No caso aqui a opacidade tem que estar em 100%. Aperta 2 vezes. Vem aqui e coloca em Screen. Ctrl T, aumenta aqui de tamanho, deixa mais ou menos aqui. A gente diminui aqui a opacidade, ó. Ctrl J. Jogo aqui dentro de ajustes, ó. Vocês podem perceber aqui que o nosso ajuste de cor também tem, né, esse elemento. Aqui no fundo a gente quase não tem ajustes. E agora a gente vai fazer aqui o processo final. Como é que é o processo final? A gente vai olhar tudo que está dentro do nosso design. E olhando tudo que está dentro do nosso design, a gente vai começar a fazer o processo de centralização. Primeira coisa, a logo. Eu percebi que essa parte está muito próxima da linha aqui e aqui está mais afastada. Então o que eu faço? Com as teclas para o lado, eu centralizo aqui melhor. Levanto só mais um pouquinho. Essa parte aqui, ó, das redes sociais aqui, o que eu vou fazer? Eu deixo ela mais embaixo aqui. Jogo mais para cá. O site eu separo mais. Clico aqui, ó, para centralizar. Você pode usar como base de centralização aqui, ó, essa parte. Mas só como esse texto tem uma separação aqui no fundo, eu não indico fazer dessa forma. Agora aqui, ó, data e local, Ctrl T. Para mim aqui desse tamanho está bom, diminuo. Acredito aqui que a foto tem que vir mais para cá. Pra gente ficar mais ou menos aqui, ó, com essa qualidade. Isso aqui, ó, nos focos, vou fazer o seguinte, seguro os dois, Ctrl T, Ctrl menos, Ctrl T.
Seguro o Alt, pressiono o Shift e vou fazer isso aqui, ó, dar uma achatada. Posso até descer mais eles aqui, ó. Ctrl 0. Diminuir só um pouco. Agora a gente vai fazer aqui, ó, tirar um print da imagem. Você seleciona aqui o primeiro grupo, vai apertar Ctrl Alt Shift E, vai criar aqui um print, clica com o botão direito e converte em Smart Object. Eu vou colocar o nome desse aqui, ó, de ajuste final. A gente vai vir aqui em filtros, Camera Raw. E aqui no Camera Raw, o que que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou vir na temperatura, ó. Eu vou diminuir ela, né? Colocar a temperatura mais fria. Agora eu venho aqui, ó. Textura, aumento. Aqui, ó, também aumento, né? As opções de claridades. Vibração, eu aumento também. Vou vir aqui em Effects, ó. Um pouquinho de vinheta. Granulados aqui, ó. Aumento. Vamos vir aqui nos Shadows, ó. Aqui também. Agora eu vou dar um OK. E aqui eu vou fazer apenas uma coisa. Eu vou vir aqui, ó, no foco, na foto. Vou adicionar mais cianos aqui, ó. E aqui um pouco mais de azul. Segura aqui em ajustes, Ctrl Alt Shift E. Você vai apertar Ctrl A, depois Ctrl C, depois Ctrl D, D de dado. Vai ativar aqui novamente, clica no Smart Object, vai abrir aqui um novo projeto. Aí você vai dar um Ctrl V, deleta, fecha e confirma que sim, né, para fazer a alteração. Deleta isso aqui. Agora abre o Camera Raw novamente. Colocar aqui um pouquinho de magenta. Desativar aqui novamente, aqui na foto, para ficar melhor, eu vou converter em Smart Object. Vem aqui, ó, em filtros, Sharpen e coloca aqui o Smart Sharpen. Esse Smart Sharpen ele vai realçar várias informações da nossa imagem. Então o que que eu vou fazer? Eu aumento aqui, aqui também, ó. Aqui no preview a gente vê como está ficando. Dou um OK. Ó, estava assim a imagem, ó, e dessa forma eu realcei vários detalhes. Aqui agora, aumentar mais os tons de azul. Ctrl Alt Shift E. Ctrl C, né? Faz aqui a seleção dando um Ctrl A. Ctrl C, Ctrl D. E aumenta. Clica aqui no Smart Object, ó. Ctrl V, deleta aqui o de baixo, fecha e confirma que sim. Deleta esse aqui. Agora a gente vai lá novamente, ó. A gente precisa, né, diminuir a intensidade de luz, né, como está aparecendo aqui. No caso aqui eu venho em contraste, ó. Diminuo. Aí aumenta aqui. Dou um OK. Vem na opacidade aqui e diminuo um pouquinho a coisa. E dessa forma, o nosso projeto aí já está finalizado. Então, como vocês puderam ver, essa parte de harmonização de cores ela é simples de fazer. A única coisa que você tem que se atentar é ver quais cores estão aparecendo com mais intensidade dentro do projeto. E a partir disso você vai adicionando esses ajustes, né, que eu mostrei para vocês, para que a gente consiga trazer essa mesma qualidade.
Então eu espero vocês aí, né, na próxima live aí do canal.